Olá, eu sou Liliane Lins Costeré, professora da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e hoje vim falar com vocês sobre a primeira temática, em estigma em hanseníase. Essa temática a gente vai ter a oportunidade ainda de conversar um pouco sobre ela, mas, para início da nossa conversa, é importante que vocês tenham conhecimento desse livreto elaborado pelo Ministério da Saúde. É um livreto da Secretaria de Vigilância em Saúde, o Departamento de Condições Crônicas, Infecções Sexualmente Transmissíveis e da Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação. E neste livreto a gente pode encontrar várias ilustrações do Rodrigo Mafra. Bom, esse livreto tem um objetivo principal de promover o conhecimento, a reflexão crítica, né, sobre as consequências do estigma, a discriminação no convívio social em todos os setores, né, da sociedade, em relação ao indivíduo que tem a hanseníase. Então, quais são essas consequências? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né, e a importância dessa conscientização geral da sociedade, como todos os atores, né, no fazer a saúde. A hanseníase e a exclusão social tem um aspecto bem interessante e eu trago esta sugestão de leitura do livro do Michel Foucault, mas sobre a história da loucura, né? Existe uma similaridade grande, né, entre a exclusão social na história da loucura e a exclusão social na hanseníase. E é interessante a gente fazer uma leitura ampla, como a leitura do Foucault, porque ela nos possibilita abrir os horizontes, né, no sentido de entender o cuidado, né, num contexto histórico, porque a gente não pode separar-se do contexto histórico. Então, é muito importante entender esse contexto histórico da hanseníase, e, inclusive, é interessante salientar que os primeiros manicômios, eles foram oriundos, sim, dos antigos leprosários, né? Utilizando essa denominação antiga que nós não usamos desde a década de 90. É importante que a gente entenda esse contexto histórico, esse contexto da medicalização, né, para que a gente possa também adentrar na possibilidade de ter uma atenção humanizada, né, um conhecimento sobre a importância da humanização da saúde, o entendimento dos determinantes sociais, não é, da condição hanseníase. Então, nós vamos estar aprofundando um pouquinho durante essas temáticas. E a hanseníase, como a gente já falou, a gente não pode separar o indivíduo do seu contexto cultural, né? Então, no imaginário social, a hanseníase está atrelada à exclusão social, ao preconceito, ao medo, não é? À impureza. Então, a gente traz aqui um exemplo, e aí um exemplo do Pentateuco, não é? Então, trazendo esse aspecto cultural religioso e esse exemplo do Pentateuco, onde um sacerdote examinaria, não é, um indivíduo que teria uma lesão na pele, não é? E se fosse identificado realmente que seria a hanseníase, onde ele chama no termo antigo de lepra, né? Então o indivíduo seria declarado como imundo. Então veja que o Pentateuco é composto por 5 livros, o Levíticos é um deles, e a gente traz esse aspecto aí que está presente talvez nas maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, porque são livros que são livros fundadores. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque todo este cenário, né, faz parte do nosso processo de cultura, né, da formação cultural.
do povo brasileiro, né, como de diversos povos também. Então, aí, salientamos que desde 95, na Lei 9.010, o termo lepra, e aí está entre aspas, ele teve o seu nome proibido em documentos oficiais. Então, aí a gente vai fazendo um movimento mesmo para deixar de usar completamente, não é, esse termo e passar a utilizar a palavra hanseníase. E tem uma função, né, obviamente, de combate ao estigma quando a gente faz isso, porque deixa de atrelar todos aqueles aspectos relacionados à nossa formação cultural que transmitem ou atrelam a palavra à exclusão social. E eu queria, dentro dessa temática de exclusão social, ainda trazer dois aspectos: o aspecto da vulnerabilidade e o aspecto da interseccionalidade, não é? Então, eu trouxe aqui, né, o latim vulnerabilis, né, a suscetibilidade de ser ferido, então tem essa definição do Michaelis, e o CIOMES, que é o Conselho, né, de Organização de Ciências Médicas, um conselho internacional, ele traz a definição da vulnerabilidade como a incapacidade do indivíduo defender os seus interesses, os seus direitos, e aí a gente tem vários aspectos, não é, que tornam o indivíduo mais ou menos vulnerável. Eu costumo dizer que todos nós somos vulneráveis, né? Mas essas condições, e aí a gente vai adentrar na interseccionalidade, vão aumentar ou diminuir a vulnerabilidade do indivíduo. Então, o termo interseccionalidade, ele foi introduzido por uma jurista estadunidense, né, a Kimberly Crenshaw, que ela criticou a análise excludente, né, no feminismo negro de algumas categorias, né? Então, por exemplo, raça e gênero, no entendimento dela, essa análise não poderia ser excludente. E aí a gente tem, não é, várias condições que são interpostas dentro dessa análise e que são importantes para o entendimento, né? Por exemplo, a idade, a cultura, a raça, não é? A questão da religiosidade ou espiritualidade, a autonomia da pessoa, a condição de uma doença. Tudo isso, não é, faria com que o indivíduo fosse mais ou menos vulnerável, essa é uma abordagem, mas também todas essas questões são também componentes importantes para análise dos determinantes sociais, né, na atenção à saúde. Então, a gente não pode perder de vista, né, que aquele indivíduo que nós prestamos atenção à saúde, seja em qualquer nível, mas especificamente a gente está falando da APS, que tem esse importante papel, né, da atenção à saúde, na resolutividade, está lá na ponta, na porta de entrada. Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem vários aspectos a serem considerados nos seus determinantes, né, em relação à sua condição de saúde. E é importante a gente destacar alguns aspectos que permeiam ou talvez sejam fulcrais nessa condição da hanseníase e exclusão social. É o desconhecimento sobre a hanseníase e a sua transmissão, as suas formas de tratamento, que a gente está fazendo esse movimento desse grande projeto para trabalhar com a APS, a disseminação também da ideia errada de que a hanseníase é contagiosa ao contato físico e que não tem cura, não é? Então, o desconhecimento, né, sobre a sua forma de transmissão por vias aéreas e que depende também do indivíduo ser multibacilar, assim como também o grande tempo de exposição ao indivíduo nesse aspecto, né, nessa condição de doença multibacilar, assim como a suscetibilidade também, né, do hospedeiro. Então, tem todas essas questões a serem consideradas, né, e existe sim essa ideia falsa de que o indivíduo não pode utilizar utensílios domésticos. Então, tem
os mesmos utensílios domésticos higienizados. Então, temos muito caminho ainda a percorrer, né? Existe o medo da sociedade em desenvolver a incapacidade física, né, pelo contato, e a consequência é essa. A consequência é o isolamento, a consequência também é o preconceito em relação à utilização dos utensílios, como a gente já falou, né, que são compartilhados com pessoas da família, então o isolamento que pode ocorrer dentro da própria família, dentro da própria comunidade. Então, o que que nós podemos fazer, né, dentro desse contexto atual? Então, informar sobre o tema é muito importante. Então, cada um de vocês que tem acesso a esta conversa, né, esta web aula, pode também estar fazendo esse movimento contra-hegemônico, esse movimento importante, né, de transmitir o conhecimento, né, desconstruir os mitos e os medos da população, da comunidade, né, e fazer essa transmissão ampla. A comunidade, a sociedade em geral, né, as pessoas que também, né, estão acometidas pela doença e seus familiares, assim como os profissionais que prestam atenção à saúde. Então, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Nos vemos em breve. Até lá.